Espiritualmente, pensa em Deus de modo pessoal e consegue lhe dar-lhe verdadeiro louvor. Leve-a a ter um contato pessoal com o Senhor através da oração, de agradecimento, de petição e pela história da Bíblia. Diga-lhe repetidas vezes que Deus odeia os seus pecados, mas o ama muito. Ela pergunta com frequência sobre a morte porque tem dúvida. Responda com simplicidade, sem mostrar mistério ou cinismo. Acredita nos adultos, está pronta a ouvir de Cristo. Seja verdadeiro e fale de Cristo de maneira bem simples. Faça um apelo após contar a história ou em qualquer ocasião propícia. Depois que ela tomar a decisão, verifique se entendeu e fale sobre a certeza da salvação, caso tenha a mesma decidido. O que e como ensinar a criança de 4, 6 anos? Use recursos visuais sempre mais significativos para ela. Faça-a participar da aula, dramatizando, recortando a história, respondendo perguntas ou fazendo algum trabalho manual. Não use comparações nem palavras figuradas na história. Esta deve ter consequência lógica e ser curta. Fale pouco, de maneira clara. Modifique o tom e a entonação da voz dependendo dos personagens e das circunstâncias. Toda palavra nova deve ser explicada para evitar que a criança memorize coisas sem sentido. Cada verdade básica deve ser repetida muitas vezes, de várias maneiras. Evite dar duas explicações a uma mesma lição, pois pode causar confusão. Faça perguntas que ajude a expressar suas ideias naturalmente, sem forçá-la. Também sem depreciá-la, quando não consegue explicar aquilo que quer falar. Plano de salvação. Eu pequei, Romanos 3:23. Sabe que você é pecador. Você diz mentira, tem raiva do irmãozinho e é desobediente e desobedece. Isso tudo é pecado. O pecado separa você de Deus. Deus me ama? João 3,16. Deus odeia o pecado que você comete, mas Ele o ama tanto que fez uma coisa para você não ficar longe dele. Deus Jesus. Cristo morreu por mim. 5:8. Cristo morreu em seu lugar para que você não fique mais separado de Deus. Eu aceito. João 1:12. Se você receber Cristo em seu coração, você se torna filho de Deus. Seus pecados são perdoados. Quer orar a Jesus e pedir-lhe para servir, morar com você para sempre, limpar seu coração? Estou salvo. João 1:12. 1:24. O que você fez isto? Abriu o coração para Jesus entrar. Onde ele mora agora, a Bíblia diz que Jesus nunca vai abandoná-lo. Você está seguro nas mãos de Deus. As características das crianças de 7 a 9 anos. Na idade de 7 a 9 anos, as crianças têm uma personalidade vibrante e curiosa, mas que também oferece momentos de frustração para o professor. Caso uma dessas de idade, 7, 8, 9 anos, tenha suas características, necessidades e habilidades próprias. Não há dois alunos iguais, no entanto, há traços comuns a todos eles. Um bom conhecimento desse ponto analógico dará ao professor mais base para enfrentar e solucionar os problemas e necessidades de cada um. Nessa idade, as crianças descobriram um mundo novo, estão vivendo intensamente dentro dele. E a escola secular, aulas, horários, responsabilidade, concorrência, notas, brigas, durante o recreio, disciplina, hostilidade, sem a proteção dos pais, coleguismo, realização, recompensa, etc. Gosta da escola, professora, dos seus cadernos de tarefa, enfim, do seu novo mundo. Sabe fazer as comparações e descobrir se uma coisa é boa ou não, organizada ou não. E a escola dominical pode ficar em segundo plano se você, professor, deixar faixa etária não levar a sério o trabalho de ensino. As crianças nessa idade são parecidas entre si, porém, se formos analisar com cuidado cada idade, percebemos que há diferenças bem visíveis de maneira de agir, de pensar e de aprender de cada idade, como iremos ver agora. Características mentais. Então, aprendendo a raciocinar, não lhe dê estudo mastigado, não solucione os problemas deles, mas ajude a achar as soluções por si mesmo. O período de atenção é mais prolongado do que os de 4 a 6 anos. Varia mais ou menos de 10 a 15 minutos. 7 anos. Estão aprendendo a ler e a escrever, pois entraram para o primeiro ano. Gosto de fatos.
Gosta de fatos reais, mas também de fantasia. E já consegue distinguir de que o cristianismo já consegue distinguir um do outro. Use ambos, mas com a mais frequência os fatos reais, para evitar o pensamento de que o cristianismo é algo imaginado. Sua capacidade de expressão é limitada, mas tenha boa memória. Ajude-o a se expressar em grupo, mas nunca force ninguém a participar contra a vontade. Se prometer algo, cumpra, pois eles se lembram sempre e vão deduzir que você é mentiroso se não cumprir. 8 anos. Gosta de ler, de aprender, e de responder rapidamente. Leve-os a participar ao máximo da aula. Gosta de pesquisar, perguntar sobre o passado, o futuro, sobre outros povos, etc. 9 anos. Gosta de expor suas ideias, de discutir, de perguntar, de ouvir história e de dizer coisas engraçadas. Saiba ouvi-los de resposta simples e clara. Saiba aceitar certas brincadeiras inofensivas. Gosto de ser desafios a trabalhar para Cristo. Evite pensar que são muito pequenos e não entendem nada sobre a consagração. São pensadores críticos e não têm boa memória. Não se espante com certas perguntas profundas que veio a fazer. Ajude-os a ver a parte boa das coisas e das pessoas. Dê-lhe oportunidade para memorizar versículos da Bíblia e princípios gerais. Característica física. Os músculos menores estão se desenvolvendo vagarosamente. Eles se cansam muito quando têm que realizar algo com muito detalhe. Portanto, não exija dele perfeição. 7 anos estão aprendendo a escrever. Colabora em seu desenvolvimento físico, dando-lhe a oportunidade de escrever versículos fáceis, palavras importantes, pintar figura, etc. 8 anos, gosta de se mostrar fazendo coisas perigosas, como sentar apoiando a cadeira no pé, só andar sobre um muro coberto de cacos de vidro, pegar bichinhos venenosos com garrafas ou brincar com bombinhas ou espingarda. Não mostre aprovação, nem grite para que pare, nem mostre cuidado excessivo, porém seja enérgico, faça parar quando estiver fazendo algo muito perigoso. Chegue mais cedo para que a classe não vire uma confusão. 9 anos, sua coordenação motora já está quase perfeita, mas não é perfeita. Gosto muito de projetos de mesa, construir, armar, recompor uma cena, etc. Características sociais. Necessito de campanha, são comunicativos e gostam de ser considerado alguém. Respeito a autoridade e são cooperadores. 7 anos. Gosto de agradar as professoras, dando-lhe presente, conversas ou piada. Mostre que você realmente se agrada dos presentes, porém deixe claro que isso não vai lhe trazer benefícios especiais nem vantagens sobre os outros. Não gosta do sexo oposto, são antagônicos. Evite colocar meninos e meninas juntos em qualquer atividade de grupo. Fique acanhados em ambientes novos. Crie a classe um ambiente familiar, afetuoso. 8 anos, são egoísta e egocêntrico. Incentive-se a ajudar outras pessoas. 9 anos, desejam amizades sólidas. Apresente Cristo como aqueles que nunca muda. Gosta de atividade competitiva e cooperativa. Proporcione ambos os tipos de atividade. Características emocionais. Imaturos, são imprevisíveis, se desanimam com a mesma facilidade com que se animam a fazer alguma coisa. Fogo de palha. Não se impressione com as reações, não espere demais deles só por já estarem mais desenvolvidos. Incentive-os a continuar o que começaram, instrua dentro de sua própria capacidade de ação. Rebelam-se contra as exigências pessoais. Quando se sente magoado, ensine a obediência através de sugestões e com amor, e nunca dando ordem. O ambiente os influencia muito e pode entesourar com facilidade. Haja com calma, sorria sempre, mas nunca ria deles. 7 anos. Dependendo muito do ambiente, o ambiente é que vai determinar o aprendizado. Proporcione um ambiente bem sugestivo que contribua para o aprendizado.
8 anos, cria o seu próprio ambiente e faz com que os outros dependem dele. Cuidado com a panelinha, pois pode destruir a classe. Seja um guia bem sensível às reações dos alunos e procure perceber de certo o grupo está agindo contra você, contra a classe ou contra o ambiente. Quando descobrir a causa, faça tudo para solucionar o problema. 9 anos, são capazes de cooperar para manter um ambiente muito agradável, incentivos cooperarem para o bom funcionamento da classe, vibram quando a classe toda se envolve num projeto quando há competição entre sua classe e outra. Tome cuidado para que a competição em si não seja mais importante do que o propósito dela. Fico arrasado quando seu grupo perde uma competição. Características pessoais, 7 anos, sou impaciente, quero saber tudo agora. Gosto da escola dominical e tenho fé em Deus. Nessa idade já pode entender que Cristo os comprou com seu sangue e que já não pertence a si mesmo, mas a Ele. 8 anos, gosto de um cristianismo exclusivo, ajude a conhecer a Cristo e a andar com Ele em sua vida diária. Procure entender bem as suas reações e mostre-se compreensível. 9 anos, estão saindo do seu exclusivismo no mundo e à sua volta. Os preocupa, querem trabalhar para Cristo. Como ensinar as crianças de 7 a 9 anos? 7 anos, estimule a ler livros do aluno, versículos simples na própria Bíblia, ou escritos no quadro negro. Dê a eles versículos para copiares na classe e em casa. Com tarefa, faça-os participar bastante da classe, deixando-os que segure certeza com cântico. Recorte a história, arme quebra-cabeça de versículos, etc. Evite contar histórias em capítulos por muito tempo, pois podem ficar desinteressados. Ensine-lhe a pedir a Deus a solução de qualquer problema. 8 anos, conte-lhes uma história interessante, use ilustrações atuais, faça-os pesquisar sobre costumes e histórias dos tempos antigos, dê a eles tarefas difíceis e desafio a realizar. Ensine-os a pensar nos outros, já que Jesus é o melhor amigo que existe. E está pronto a ajudá-los em qualquer situação. 9 anos, conte histórias bíblicas de uma forma atual, interessante, prática, relacionando as lições bíblicas com os fatos atuais. Como nesta idade eles desejam amizade sólida, apresente Cristo como aquele que nunca muda. Dê-lhe bastante trabalho prático, dobrar e distribuir folhetos, fazer evangelismo individual, dar testemunho pessoal, participar de um conjunto musical, etc. As características do pré-adolescente. O pré-adolescente não é mais uma criança, mas também não preenche plenamente as qualificações de um adolescente. Age como criança muitas vezes, porém fica zangado quando os consideram como tal. Ele vive as mais fantásticas aventuras e experiências e sente necessidade de ser liderado por uma pessoa que o compreenda e o ajude a se conhecer a si mesmo. Por causa da atitude crítica, insinuosa e até marginalizadora própria do pré-adolescente, muitos são chamados por alguns adultos de moleque, pestinha, endiabrado. Contudo, vale a pena conhecê-lo, ajudá-los nessa fase tão difícil e tão decisiva da vida. Fisicamente, estão ganhando força, apesar de haver um estacionamento no desenvolvimento físico. Gostam de lutar e de fazer bagunça. Chegue à classe antes dos alunos e distribua algo atrativo e útil para fazer até o início da lição. Há uma diferença muito grande entre o desenvolvimento físico das meninas e dos meninos. Muitas garotas estão um ano na frente dos garotos. Algumas já entraram na fase menstrual e sentem que não são mais crianças, ao passo que os garotos agem e pensam como crianças. Enquanto os meninos se divertem com atividades brutais, as meninas são mais reservadas e preferem atividades mais calmas. Você deve levar em conta essas grandes diferenças ao fazer o planejamento de qualquer atividade. Mentalmente, são vivos e gostam de fazer perguntas. Têm boa memória, porém não pensam em profundidade. Têm consciência de tempo e distância. Gostam de colecionar coisas
Leiam muito, têm grande interesse em conhecer pessoalmente ou ler ou ouvir a respeito de heróis. Socialmente, sente uma necessidade grande de pertencer a um grupo que lhe dê segurança, prefere o seu grupo mais que a família, luta pelos direitos do grupo, gosta de organizar grupos do mesmo sexo. As meninas pensam mais em namoro que os meninos. A ocasião proporciona para o aconselhamento. Evite classe mistas, adoram heróis, são perfeccionistas, odeiam fraqueza pessoais, gostam de ter responsabilidade, rebelam-se contra a autoridade, seja um guia, um líder, não um ditador. Sempre peço sugestão à classe, mas não de maneira que demonstre segurança. Crie um ambiente de liberdade, mas controlado por você. Emocionalmente, são estáveis emocionalmente, o desequilíbrio é demonstrado em todas as ocasiões, são alegres ou fechados demais, mostram amizade em excesso e de repente voltam-se contra o melhor amigo, ora estão calmos, ora preocupados e assim por diante. Seja um amigo constante, sincero e que inspire confiança e segurança. Não gosta de manifestações de afeto, evite abraçar ou colocar a mão nos seus ombros. Ame-os não com palavras e gestos, mas de verdade. São dados e valentias, pois gostam de participar de coisas empolgantes. Mostra que muitas vezes é melhor fugir de um perigo inútil do que enfrentá-los e sofrer consequências graves. São sensíveis ao desprezo e à falta de amor e à hipocrisia. A falha de Cristo leva a viver em Cristo. Espiritualmente, eles possuem padrões elevados para si mesmos, reconhecem o pecado como algo que desagrada a Deus e a si mesmo. Tem fome de Deus, sua fé é simples e sua cabeça está cheia de dúvidas sobre a Bíblia. Gostam de encontrar resposta por si mesmo na Bíblia, estão começando a compreender melhor o simbolismo, querem a Cristo como Salvador e Senhor. O que é e como sinal de pré-adolescente? Tem um programa ativo envolvendo ao máximo algumas atividades onde passam a usar suas forças. Deles a oportunidade de pensarem, perguntarem, se expressarem. Coragem e motive, memorizem a memorização de versículos, hinos e fatos bíblicos. Ensine a cronologia, geografia bíblica, use mapas e gráficos em seu ensino. Encoraje até o passatempos úteis, ensine a escolher boa literatura e ajude na formação de bons hábitos de leitura. Apresente a Bíblia como sendo o melhor livro que existe. Apresente a história de heróis bíblicos e também de outros, como Karen, Simon, José Manuel de Conceição, Robert, Sarah Clay, etc. Será bom algumas vezes levar a classe missionários que estão na obra e cujas experiências sirvam para despertá-lo para o serviço do Senhor. Promova reuniões sociais e passeio para a classe como intuito de preencher as necessidades sociais deles dentro de um ambiente cristão. Aproveite para motivar a classe, estudar a lição da escola dominical através de uma competição não individual, mas entre grupos. Deve tomar muito cuidado para que o espírito de só os do meu grupo não leve à marginalização de outros de fora do grupo. Ensine os padrões bíblicos através de princípios bíblicos. Dê-lhe oportunidade de acordo com as suas capacidades e gostos. E como gostam de humorismo, ensine a cultivar o humorismo, não e evite o mal. Explique-lhe o valor do sangue de Cristo, 1 João 9. Proporcione a oportunidade de conhecer melhor a Deus e desafie-o a orar, fazendo pedidos específicos e pela resposta de Deus. Vão saber da realidade de Deus e a sua atuação hoje na vida diária. Envolva-se em diversos mistérios e responda a todas as perguntas de maneira simples e objetiva. Ofereça-lhe uma ferramenta própria para descobrir as soluções para os seus problemas. Por exemplo, um método de estudo bíblico. Use simbolismo, mas entender a importância de colocar a Cristo como líder em suas vidas. Nessa fase, o professor deve nutri-lo mais do que lançar desafio após desafio, pois, como disse alguém, o que o indivíduo aprende na idade de 10 a 12 anos leva consigo até o túmulo. Emocionalmente, seus sentimentos são inconstantes e suas emoções são intensas. Oração mútua. Incentive cada aluno, participante, a orar diariamente pelos outros
componentes do grupo, de maneira pessoal, citando seus nomes. Nunca deve se esquecer de orar pela obra missionária em geral e pelos missionários em particular. Prestação de serviço e hospitalidade. O professor deve mostrar com exemplos bíblicos que quando alguém precisa de ajuda, o grupo todo tem responsabilidade de se interessar em fazer alguma coisa por ele. Estabeleça alvos em conjunto e desafie o grupo a alcançá-los. Quantas novas pessoas vão se alcançando, vão se alcançado nos próximos seis meses? E no próximo ano, quantos vão passar adiante o que estão recebendo? Para que os alunos possam edificar outros, eles precisam de uma edificação sólida. E se você é professor, então, esta é a sua tarefa.